Olá, amigos, vamos começar aí uma introdução básica sobre inferência estatística, tá bom? A inferência estatística, ela é uma parte do estudo da estatística. A estatística tem a estatística descritiva e depois nós temos a inferência estatística. A estatística descritiva, ela trabalha com o todo, ela trabalha com a população conhecida. Já a inferência estatística, ela parte do pressuposto que eu não conheço muitas vezes toda a população, mas eu conheço apenas uma amostra. Eu tento chegar numa característica da população a partir de uma característica da amostra. Então, a amostra é o ponto de partida da inferência estatística. Então, a inferência estatística é o processo de obter conclusões confiáveis sobre uma população baseando-se em uma amostragem. Então, vocês já estudaram a parte inicial da estatística, os métodos de amostragem. Então, quando você obtém uma amostra, você tem uma parcela da realidade do todo. Às vezes eu tenho acesso ao todo, que é a população, mas às vezes eu não tenho acesso ao todo. Então, eu tiro conclusões a partir de uma amostra. Imagine uma escola que tem vários alunos. Aí eu pego uma sala de aula e eu vejo naquela sala que tem muitos alunos com dificuldade em matemática, por exemplo. Eu posso inferir que todas as outras salas também os alunos possam ter dificuldade em matemática, mas eu não tenho certeza, porque eu estou trabalhando apenas com uma amostra. Agora, é claro que tem cálculos que deixam eu chegar mais perto dessa realidade para mim poder entender o todo, que aí a gente vai estudar sobre os cálculos de teste de hipóteses e inferência estatística a partir do grau de confiança, né? Significância também. Então, continuando aqui, olha, nós temos a população, foi feita uma amostragem, gerou uma amostra. E da amostra eu faço uma inferência do que pode ser o todo, como eu acabei de falar. Então, utilizando uma técnica de amostragem adequada, eu consigo uma amostra. Através dessa amostra, eu posso deduzir, tirar conclusões da população como um todo. Então, a inferência estatística, ela trabalha com dados estatísticos da amostra. Tem uma parte do nosso estudo, em outro momento, em outras aulas, que a gente teve em outras disciplinas, que a gente vai entender que de uma população eu gero parâmetros. Parâmetros são dados reais de uma população. Então, eu posso fazer aí a média, eu posso calcular a variância, desvio padrão de uma população e eu gero um dado. Mas, às vezes, eu não consigo gerar o dado da população e eu gero um desvio padrão, uma média da amostra. E eu deduzo que aquela amostra venha refletir no todo da população, daí vem a inferência estatística. Então, aqui eu posso ver nessa imagem aqui, olha, eu tenho a população inteira, eu posso trabalhar com média, com variância, através de técnicas de amostragem, eu obtenho uma amostra, aí calculando através de estimadores aqui, eu calculo dados da amostra e posso inferir através da estimação esses dados dos estimadores nos parâmetros da população. Então, olha aqui, a população ela gera para mim parâmetros, são dados reais e concretos. Aí, a partir da população, eu posso obter uma amostra. E da amostra, eu posso gerar dados estatísticos que pode levar à inferência dos parâmetros da população. É que, às vezes, nós já estudamos também em outro momento que a população é muito grande. Imagina só fazer uma pesquisa sobre uma certa opinião em relação ao Brasil todo, de uma certa informação. É difícil você pegar toda a população brasileira para fazer uma pesquisa. Então, você pode pegar uma amostra e daí você faz uma inferência dessa amostra no todo, que é a população. Então, acredite que as estatísticas, os dados estatísticos, eles são bem próximos aos parâmetros, por causa de todos os cálculos baseados aí com a teoria da inferência estatística, tá bom? Olha aqui, por exemplo, essa imagem que interessante. Eu tenho um elemento. O elemento tem as suas variáveis, tem a sua altura, uma pessoa tem a sua altura, a massa, esses são dados que podem variar de pessoa para pessoa. Dentro de uma população, esses valores também podem variar, altura, média, dentro de uma população. Mas eu posso calcular, por exemplo, uma média de altura da população. Então, eu posso gerar um parâmetro populacional, uma média da população. Eu posso gerar também um desvio padrão da população e aí também gerar um gráfico de desvio, de curva normal. Então, eu posso gerar um dado da população. Mas, às vezes, eu não tenho acesso a essa população, eu tenho acesso apenas à amostra. E tendo acesso apenas à amostra, eu posso também gerar a média da amostra, posso trabalhar com o desvio padrão da amostra e fazer inferir que esses dados da amostra estejam diretamente correlacionados aos parâmetros da população.
Lembrando que o parâmetro é um dado concreto, real, porque eu tenho acesso a toda a população, mas como às vezes não tenho acesso a toda a população, e às vezes também a questão do desgaste de pesquisa, uma pesquisa com uma grande amostragem se torna uma pesquisa muito difícil de ser realizada. Então, normalmente as pesquisas são feitas por amostragem. Então, eu trabalho, ao invés de trabalhar com a população, eu trabalho com a amostra, gero dados estatísticos na amostra e faço a inferência desses dados sobre os parâmetros da população. Bom, então a estimação, que é o processo de gerar estimativa a partir de uma amostra para toda a população, ela é muito importante, porque através dela eu posso inferir um parâmetro de populacional que às vezes é desconhecido. É fundamental para a estatística inferencial, pois permite então fazer previsões. Existem dois tipos de estimação, uma pontual, que eu trabalho com valor único, ou intervalar, que a gente vai trabalhar com intervalos de valores, que é uma outra parte do nosso estudo, que é a estatística de intervalos, tá bom? Um exemplo da aplicação de uma estimação em psicologia, por exemplo, seria o uso de dados de pesquisa para prever o comportamento de um indivíduo em um determinado contexto. Por exemplo, os psicólogos podem utilizar dados sobre a história do paciente para estimar qual que é a probabilidade dele apresentar certas reações emocionais ou comportamentais em situações futuras. O outro exemplo aqui que a gente pode aplicar para a psicologia em especial, imagine um paciente que tem uma história de ansiedade e depressão. Um psicólogo pode usar dados de pesquisa sobre tratamento de ansiedade e depressão para estimar qual que é o grau de resposta do paciente a um determinado tratamento. Então, você como psicólogo, trabalhando aí no futuro, vai poder utilizar da estatística para aplicar o melhor método possível com o seu paciente. É claro que às vezes ele não vai responder da mesma forma, mas se estatisticamente aquela ferramenta ela é muito confiável, vai entrar o grau de confiabilidade, há uma grande probabilidade de dar certo aquele método que você vai exercer o seu trabalho, tá bom? Um outro exemplo aqui, olha, de aplicação de estimação em situações de risco, por exemplo, que um psicólogo pode usar dados de pesquisa para estimar a probabilidade de um indivíduo apresentar risco de comportamento perigoso, com violento ou suicídio. Né? Então, qual que é a probabilidade daquele paciente apresentar esse comportamento? Aí, através da pesquisa, nós temos várias fontes de pesquisa, nós temos vários sites, artigos científicos que trabalham com isso. A gente pode pegar todos os trabalhos realizados e fazer uma estimativa. Qual que é a probabilidade daquele comportamento acontecer também num paciente que a gente está trabalhando. A questão de sucesso de intervenção, por exemplo, outro exemplo de aplicação da estimação. A gente pode utilizar dados de pesquisa, por exemplo, para entender o grau de sucesso de diferentes intervenções do paciente, que eu acabei de falar anteriormente. Né? Qual que é o método mais correto de trabalhar com aquele paciente, né? Então a gente vai pegando alguns parâmetros, né, que existem na população, aí trabalha com amostragem, a gente vai imaginando aquele nosso paciente se enquadra em qual realidade, né? Qual seria que a ferramenta melhor para trabalhar com ele. Então a estimação ele é muito importante em psicologia para auxiliar o profissional a tomar suas decisões mais adequadas. O psicólogo então pode realizar estimativas para tomar decisões mais precisas nas suas intervenções, porque a partir que você vai tendo acesso a essas estimativas, você sabe a melhor ferramenta para utilizar com o seu paciente. Você pode prever resultados, porque como você vai criando uma amostragem, você acredita que um certo grupo de pessoas sempre vai exercer aquele mesmo comportamento, um comportamento parecido, você pode estimar o que pode acontecer no futuro. Né? E você pode também aprimorar o seu atendimento, utilizando as estimativas, né? A estimação, você pode atender o seu paciente, garantindo que as necessidades individuais dele sejam atendidas. Mas é claro, cada pessoa tem sua individualidade. Mas a ciência e a pesquisa nos permite fazer uma previsão dos comportamentos que são mais possíveis em cada realidade. Tá bom? Só uma introdução bem rápida sobre esse assunto, a inferência estatística. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.